Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Bem-vindos e bem-vindas, né, a esta live, onde eu quero comentar, né, o mais recente artigo do André Lara Rezende, publicado no Valor Econômico, né, foi publicado ontem. Né. O artigo do André Lara Rezende, ele se intitula Porque Summers e Bernanke agora defendem a política fiscal expansionista. Né? Bom, o André Rezende já vem há alguns meses, né, apresentando uma ideia que é muito próxima à MMT, a Modern Money Theory, de que um Estado que emite dívida na sua própria moeda não possui restrição financeira. Né? E nesse artigo ele volta à carga com a mesma ideia, só que agora se ancorando, ou se baseando, melhor dizendo, num debate recente que teve nos Estados Unidos por conta de um artigo de dois economistas, né, que é o Jason Furman e o Lawrence Summers, intitulada Reconsideration of Fiscal Policy in the Era of Low Interest Rates. Né? Esse artigo ele foi debatido por economistas do calibre do Oliver Blanchard, tá, e do Ben Bernanke, tá, e do Obstfeld Rogoff. Tá? Então, na verdade, foi um debate envolvendo a crème de la crème, né, dos economistas norte-americanos, que reúnem, né, são economistas que são tanto economistas que se notabilizaram na academia, como também na própria condição da política econômica. Tá? Só lembrar, por exemplo, que o Ben Bernanke foi presidente do Federal Reserve, o Oliver Blanchard foi economista-chefe do Fundo Monetário Internacional e por aí vai. Né? Bom, qual é o ponto, ou quais são os pontos que o André Lara Rezende chama atenção nesse artigo? Eu coloquei 8, tá? Talvez eu não escuta todos aqui, tá? Mas são 8 pontos. Quer dizer, o primeiro ponto que ele chama atenção nesse debate, né, lá dos Estados Unidos, é de que os economistas que participaram do debate, tá, e concretamente o Furman e o Larry Summers, chamam a atenção que a relação dívida pública-PIB não é o conceito adequado para medir a solvência de um país, né, ou do governo de um país, porque ela envolve a comparação de fluxos com estoques. Esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, que isso, na verdade, já vem de se refinanciar. Né? Terceiro ponto, de que quando a taxa de crescimento do produto, do PIB, é maior do que a taxa real de juros, a dívida pública como proporção do PIB não é um problema, porque ela vai, via de regra, cair ao longo do tempo. Quarto ponto, uma política fiscal expansionista em períodos de recessão reduzem a relação dívida pública-PIB ao invés de aumentá-la. Né? Isso tem implicações para o debate econômico brasileiro, como a gente vai ver na sequência. Quinto ponto, que o investimento público tem, na maioria dos países, e particularmente no Brasil, uma taxa de retorno maior do que a do investimento privado. E, importante, investimento público e investimento privado são complementares ao invés de substitutos, pelo menos enquanto existir uma significativa capacidade ociosa na economia. Sexto ponto, a moeda fiduciária, né, é apenas um título da dívida do Estado emitido pelo Banco Central que não paga juros e não tem prazo de vencimento. Ou seja, na verdade, esse ponto tem uma implicação, né, de que se moeda e títulos públicos, na verdade, são substitutos próximos ou perfeitos em si, não faz nenhuma diferença, né, do ponto de vista do Estado, como é que ele vai se financiar. Se ele vai se financiar com a emissão de títulos ou se ele vai se financiar com a emissão de moeda. Né? Na verdade, esse é um ponto que eu chamei atenção na época da aprovação da
do Tesouro e, portanto, fazer o financiamento monetário do déficit, mas ainda prevaleceu a visão fiscalista ultrapassada de que considera que moeda e títulos são ativos essencialmente diferentes, né? Sétimo ponto, quando o Estado gasta, ele credita moeda na conta corrente de quem recebe do Estado, logo a decisão de obrigar o Estado a cobrar impostos para compensar a moeda creditada é uma simples restrição institucional. Esta implicação eu praticamente discordo dela, né? E eu vou falar durante essas lives. Por fim, a moeda reserva, um país ter uma moeda de reserva é importante caso ele tenha déficits recorrentes nas contas externas e dívida externa. Do contrário, se o país ele tem superávit em conta corrente ou se ele é credor em moeda estrangeira, o fato dele não ter uma moeda de reserva não é nenhum limite para a expansão fiscal. Ok? Bom, então são esses os pontos. Vamos começar com o primeiro, né? Relação dívida pública-PIB não é um conceito adequado para medir a solvência do país, porque compara os fluxos com estoques. De fato, eu, numa audiência em 2015, na CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, a convite do senador José Serra, para avaliar a questão, a possibilidade de introdução de um projeto de resolução do Senado para adotar um limite para a dívida pública, eu toquei nesse ponto. Né? Eu falei, não, olha, a relação dívida pública-PIB não faz nenhum sentido, porque, de fato, você está comparando fluxos com estoques. Naquela época, eu sugeri que o mais razoável seria você trabalhar com outra relação, que seria a relação dívida pública, riqueza doméstica. Né? Porque aí você está comparando estoques com estoques. Porque, no final das contas, quem é que demanda a dívida do governo? Quem compra a dívida do governo? Bom, se o Banco Central não puder comprar, e na nossa Constituição está escrito que ele não pode, tá? Embora ele faça isso de outras formas, mas a princípio nós temos a limitação constitucional, né, de que o Banco Central não pode comprar diretamente títulos da dívida pública. Então, quem pode comprar os títulos da dívida pública é o setor privado. Bom, quanto é que o setor privado pode comprar de dívida pública? Bom, no máximo o tamanho da sua riqueza. Ou seja, o limite superior da dívida pública é determinado pela riqueza do setor privado. Que no melhor cenário possível, ou pior, dependendo do ponto de vista, o setor privado pode alocar 100% da sua riqueza em títulos da dívida pública. Então, limite tem. Okay? Pelo menos para uma economia com a conta de capitais fechada. Com a conta de capitais aberta, fica um pouco mais complicado o quadro, porque investidores estrangeiros podem também, e no caso brasileiro isso é permitido, podem comprar títulos da dívida pública. Então essa restrição fica mais frouxa. Tá? Mas como a liberdade de capitais não necessariamente é uma coisa boa para países emergentes, mas isso é tópico para outra live, não esta, tá? Então a restrição de uma economia com conta de capitais fechada, eu acho que nos dá uma ideia, né, de que sim, existe um limite para a dívida. O limite máximo é o setor privado ter 100% da sua riqueza alocado em títulos da dívida pública. E é evidente, né, que pelo princípio elementar de diversificação de risco de portfólio, quer dizer, na medida que a proporção dos títulos públicos na carteira do setor privado aumenta, é razoável supor que os agentes do setor privado vão exigir um prêmio de risco crescente, né, para aceitar alocar uma proporção cada vez maior da sua riqueza em títulos da dívida pública. Foi esse o argumento que eu usei em 2015 na sessão da CAI, para defender até mesmo um limite para a dívida pública, mas que era super flexível, tinha um prazo de 15 anos, enfim. Eu, inclusive, publiquei um artigo no Valor Econômico sobre isso. Quem tiver interessado pode consultar os arquivos do Valor Econômico. É um artigo meu de 2015, justamente defendendo esse projeto do senador José Serra. Bom, então, não faz sentido a relação dívida pública-PIB. O que o Furman e o Summers defendem é que você deve comparar, né,
a dívida pública não com PIB, mas com valor presente redescontado do fluxo de PIBs futuros do país. Né? E aí o André Lara Rezende faz uma conta simples, mostrando que no caso brasileiro, se você supor que o PIB não vai crescer nunca mais, ou seja, vai ficar constante daqui até o dia do Armagedon, e supondo, né, que o dia do Armagedon está lá no infinito, tá? O valor presente redescontado do PIB brasileiro até infinito seria 50 vezes maior do que a dívida pública, né? O que mostraria, então, que nós não temos um problema de endividamento público. Bom, eu confesso que esse conceito de valor presente redescontado eu não gostei, tá? Por uma questão simples. Quer dizer, primeiro, que não faz sentido você achar que todo o PIB do país vai estar disponível para você pagar os serviços da dívida pública, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, na literatura de finanças públicas, quando você define a solvência intertemporal do governo, você já faz um cálculo de valor descontado. Na verdade é o seguinte, você diz que o governo de um país é solvente se o valor presente dos superávites primários de hoje até o final dos tempos, né, for maior ou igual, superávit primário com proporção do PIB, for maior ou igual do que a relação dívida pública-PIB de hoje. Então, nesse caso, você diz que o país é solvente. Ok? Bom, fazendo algumas hipóteses, tá? E quem tiver interesse, eu sugiro um artigo que eu publiquei na Revista de Economia Contemporânea, tá? Volume 8, número 1, tá? Em 2004, intitulado Prêmio de Risco Endógeno, Equilíbrios Múltiplos e Dinâmica da Dívida Pública, uma análise teórica do caso brasileiro. Tá? Bom, se você pega esse conceito, né, de solvência intertemporal do governo e faz as seguintes hipóteses. Você supõe que a taxa real de juros é constante ao longo do tempo, que a taxa de crescimento do produto é constante ao longo do tempo, e que a taxa real de juros é maior do que a taxa de crescimento do PIB, então você vai chegar à seguinte condição de solvência do governo, que o superávit primário com proporção do PIB tem que ser maior ou igual do que, abre parênteses, a razão entre R menos G, R é a taxa real de juros, G é a taxa de crescimento, dividido por 1 mais G, fecha parênteses, vezes B, onde B é a relação dívida pública-PIB. Então, observem, na literatura tradicional de finanças públicas, quer dizer, você tem uma razão para colocar a relação dívida pública-PIB como um indicador de solvência. Porque, dada essa equação, se o B for muito alto, ou seja, se a relação entre a dívida pública-PIB for alta demais, é possível que o Estado não seja capaz de gerar um superávit primário suficientemente grande para garantir a sustentabilidade ou a solvência intertemporal das contas do governo. Então, quer dizer, a literatura convencional prevê isso. Tá? Então, essa crítica me parece uma crítica fraca. Tá? Ela me parece realmente uma crítica que, na verdade, a própria literatura de finanças públicas já leva em conta, quer dizer, no cálculo, né, das condições de solvência intertemporal. Né? Então, assim, essa crítica Não, eu concordo com a crítica de que, de fato, você está comparando coisas diferentes, alhos com bugalhos, tá? Mas o indicador de solvência, né, proposto, né, que é você comparar a dívida pública com o valor presente redescontado do fluxo de PIB futuro, não me parece nenhuma inovação, pelo contrário, isso já é feito implicitamente na literatura de sustentabilidade da dívida pública, e é precisamente essa literatura que, sob as condições que eu apresentei, tá, gera esse resultado. Mas veja bem, esse resultado de que o superávit primário tem que ser suficientemente grande, ou seja, ele tem que ser maior do que um valor crítico, que depende do tamanho da dívida pública como proporção do PIB, ele depende da relação entre R e G. Se a taxa de crescimento do produto
for maior do que a taxa real de juros, esse sim é o ponto. E, aliás, o Blanchard colocou isso no Twitter dele hoje. Tá? Ele colocou no seu Twitter dizendo a seguinte questão: olha, muitas pessoas me perguntam por que não é necessário aumentar os impostos para pagar a conta do Covid. E do tipo, bom, quem é que vai pagar a conta? Ele disse, não, quem vai pagar a conta são os investidores. Porque, no fundo, eles estão rolando a dívida do governo com taxas reais de juros negativas ou, mais genericamente, com uma taxa real de juros menor do que a taxa de crescimento do produto. Bom, quando a taxa real de juros é menor do que a taxa de crescimento do produto, tá, o que acontece? A condição de solvência intertemporal do governo admite déficit primário, porque o S, que é o superávit primário com proporção do PIB, pode ser negativo. Ou seja, numa situação em que a taxa de crescimento do produto é maior do que a taxa de juros, né, eu posso ter déficit primário fazer para que a taxa de crescimento do produto seja maior do que a taxa real de juros. Bom, vamos lá. Numa economia que está operando com enorme capacidade ociosa, que é o caso de todas as economias mundiais hoje, todas, tá? Incluindo o Brasil. E o Brasil já vinha com capacidade ociosa, né? Desde a crise de 2014, 2016, nós não recuperamos o nível de atividade de 2014, isso antes de entrar na crise do coronavírus. Então a gente tem uma enorme capacidade ociosa. O que isso significa? Significa o seguinte, que a inflação vai ser mantida, a inflação, o núcleo de inflação, core inflation, tá, vai ser mantido baixo por muito tempo. Se o core inflation vai ser mantido baixo por muito tempo, significa que a taxa real de juros vai ser mantida baixa por muito tempo. Bom, logo, o que nós devemos nos preocupar é simplesmente o que a gente faz para aumentar o G, que é a taxa de crescimento do produto. Bom, do que depende a taxa de crescimento do produto no médio prazo? Tá? No longo prazo é outra história, aí a gente estaria discutindo desenvolvimento econômico. Mas no médio prazo, a taxa de crescimento do produto está intimamente relacionada com a taxa de investimento. Ou seja, um percentual do PIB que o país dedica para a compra de máquinas, equipamentos, instalações e residências. É disso que depende o crescimento do PIB no médio prazo. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que aumentar a taxa de investimento. Ok? Bom, como é que a gente aumenta a taxa de investimento? Aí vem o pessoal da economia de Robson Crusoe. Ah, não, mas para aumentar a taxa de investimento tem que aumentar a taxa de poupança. Mentira. Tá? É o investimento que determina a poupança. Tá? O que você precisa para aumentar o investimento não é a poupança. Temos que ter clareza no conceito. O que é a poupança? A poupança é a abstenção de consumo. Ora, numa economia que tem capacidade ociosa, não é necessário que alguém deixe de consumir para liberar recursos reais estava analisando a economia britânica operando em pleno emprego, que precisava transferir recursos do consumo civil para a produção de armas. Então você tem que obrigatoriamente forçar as pessoas, ou de alguma maneira levá-las a consumir menos, para liberar recursos para a produção de equipamento bélico. Mas esse não é o caso brasileiro e não é o caso de nenhuma economia hoje. Então não é necessário aumentar a taxa de poupança. É simplesmente, você precisa, de duas coisas. Você precisa de que alguém esteja disposto a aumentar o investimento e você precisa de alguém que esteja disposto a fazer esse financiamento. Ok? Bom, com muita capacidade ociosa, não vai ser o setor privado que vai fazer isso.
e nem o sistema bancário privado que vai financiar projetos de investimento no contexto que a economia está em recessão. Quer dizer, os bancos vão simplesmente sentar em cima do dinheiro. Vão fazer, vão aumentar a sua preferência por liquidez, enfim. Então, da onde tem que vir investimento? Investimento público. E aqui esse é o grande ponto do artigo do André Rezende, com o qual eu estou 100% de acordo. Né? Quer dizer, no mundo de hoje, né, você tem oportunidades para o investimento público que geram taxas de retorno elevadíssimas. Vamos por partes. Primeiro, nós temos um problema grave de aquecimento global. Tirando meia dúzia de malucos negacionistas, tá? Não há nenhuma dúvida, tá, de que o planeta está numa trajetória insustentável de aquecimento que vai levar a uma deterioração das condições climáticas num prazo de 30, 40 anos, que vai ter consequências econômicas gravíssimas. Tá? Consequências econômicas. Tá? Então, nós temos que investir na descarbonização da economia. Bom, esse tipo de iniciativa tem que partir dos governos. O governo, embora você possa ter, sem dúvida nenhuma, investimento privado, é o governo que tem que coordenar as decisões de investimento e, muitas vezes, na frente, né, um bloco de investimento públicos, né, para alavancar, né, uma massa crítica de investimentos que gere, né, o nível necessário de descarbonização da economia, que pode evitar uma catástrofe a partir de 2050, 2060. Então, essa é a grande preocupação da Europa hoje. E vai ser a preocupação dos Estados Unidos com o governo Biden. Tá? Aliás, eu li hoje na imprensa de que o Reino Unido, o governo britânico, não mais vai financiar nenhum tipo de investimento ligado à exploração de carvão, petróleo e gás em nenhuma parte do mundo. Okay? Então, a questão da mudança climática, ela já impõe por si mesma uma agenda de investimentos públicos, né, que, neste momento, além do retorno de longo prazo, são essenciais para a recuperação pós-Covid-19. Bom, o Brasil também tem que entrar nessa agenda. Quer dizer, o Brasil parece que, assim, o governo Bolsonaro quis ir na contramão de todos os países do mundo. Todo mundo está preocupado com descarbonização, com aquecimento global, etc. E o Bolsonaro e o Ricardo Salles mandando ver em derrubar floresta, queimar floresta, não aplicaram nenhuma multa, deixaram, como disse o ministro Ricardo Salles naquela reunião de abril, tem que deixar passar a boiada. Né? E a gente sabe que isso está nos causando muitos prejuízos para a imagem internacional do Brasil. Tá? Bom, mas além disso, o Brasil ainda tem outro fator adicional, que é o seguinte: há mais de 20 anos, né, que o investimento público no Brasil não é suficiente para repor a depreciação do estoque de capital público. É o que nós estamos vendo: pontes caindo, né, as estradas com má conservação, a cada 3 anos a gente tem algum problema com fornecimento de energia. Né? Esse ano nós já estamos, olha, em plena estação das chuvas, entrou bandeira vermelha. Tem algum problema com o sistema elétrico brasileiro. Ou seja, basicamente nós não geramos capacidade suficiente, né, para a economia operar normalmente. Como é que a gente... Com a economia se contraindo 5 a 6% esse ano e tendo começado a estação das chuvas em novembro, como é que a gente está com bandeira vermelha agora? Tem algum problema de falta de investimento no setor elétrico. Não tenho nenhuma dúvida disso. Entendeu? Bom, então, no Brasil nós temos um monte de investimentos públicos que podem ser feitos. Tá? E que vão ter uma taxa de retorno muito elevada e, portanto, como diria o Keynes, vão se pagar a si mesmos, que não vão aumentar a dívida pública. Nós podemos, inclusive, chegar Quer dizer, o Brasil tem uma situação única neste momento, com enorme capacidade ociosa,
e com tantos projetos de investimento que podem ser feitos, que tem uma taxa de retorno elevadíssima, nós podemos executar uma política de expansão do investimento que vai levar a uma redução da relação dívida pública-PIB ao invés de um aumento. Quer dizer, o que está sendo sugerido pelos economistas do mercado financeiro, né, essa semana, né, veio o economista-chefe do Bradesco, depois aquela outra menina, Solange Suer, falando as maiores barbaridades que eu já ouvi um economista falar. Quer dizer, o economista-chefe do Bradesco disse que o teto de gastos era mais importante que as reformas, inclusive que a reforma tributária. Quer dizer, assim, eu não sei onde esse cara está com a cabeça. Eu não sei que economia esse sujeito aprendeu. Quer dizer, aonde que está escrito, né? Quero que alguém me mostre, tá, qual é a evidência empírica que diz que num país com uma profunda recessão, né, você reduzir os gastos públicos vai levar a mais crescimento. Não existe evidência disso. Não existe. E esse é exatamente esse ponto levantado pelo Summers, pelo Blanchard, nesse debate nos Estados Unidos. Que nós podemos estar numa situação, né, em que, pelo fato das taxas de juros estarem em níveis historicamente muito baixos, e pelo fato que nós temos grandes oportunidades de investimento público para serem realizados, nós podemos aumentar o investimento público e, ao mesmo tempo, reduzir a relação dívida pública-PIB. Por quê? Porque quando você aumenta o investimento público, você aumenta o G, ok? Como a economia está com muita capacidade ociosa, a inflação vai ficar baixa durante muitos anos, então o R, né, nos países desenvolvidos vai ficar próximo de zero ou negativo. Então você pode ter, inclusive, déficit primário e ainda assim ter queda na relação dívida pública-PIB. Esse aqui acho que é o ponto fundamental. Tá? Que não tem nada a ver com o MMT, me desculpe. Tá? Blanchard, Summers, Rogoff, Bernanke, nenhum deles é defensor da MMT. Tá? Isso aqui é implicação direta da teoria keynesiana, tá? E da análise de sustentabilidade da dívida pública feita pelo Domer em 1946. Tem nada a ver com o MMT. Nada. Tá? Não é, isso é muito menos heterodoxo do que as pessoas estão pensando. Na verdade, essa era a ortodoxia antes dos tempos obscuros, antes de Milton Friedman. Essa era a ortodoxia. Os hereges eram eles. Esse pessoal que hoje se coloca como ortodoxos, como os guardiões da sólida ciência econômica, eles eram os heréticos nos anos 50 e 60. Eles eram os porra louca. E o que tem hoje no Brasil é que esse pessoal, que é um bando de maluco, né, que está usando uma teoria dos anos 1920, não importa a sofisticação matemática, não, porque agora estamos com Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. É um modelo que assume a porcaria do leite de sé. Simplesmente isso. E onde, né, a moeda não importa. A moeda não é essencial. É um modelo de uma economia de Robinson Crusoe. Bom, eu já discuti isso naquela live de homenagem ao professor Fernando Carlinhos de Carvalho. Enfim, não vou entrar aqui nesse ponto. Mas veja bem, eu acho que essa é a questão fundamental pro debate brasileiro. Quer dizer, nós tivemos um repique inflacionário, sem dúvida, agora em coisa, né? E nós também tivemos um aumento do preço das commodities e dos alimentos nos mercados internacionais, porque vários países fizeram compras precaucionais de alimentos. Tá? Óbvio que isso vai ter impacto sobre a inflação. A questão é que esse impacto é transitório. A existência de grande capacidade ociosa
Selic vai ficar baixa pelos próximos 2, 3 anos. Enfim, e é interessante, quer dizer, o pessoal que fica, o pessoal do terrorismo fiscal, fica dizendo, não, porque quanto maior a relação dívida pública-PIB, maior vai ser a taxa de juros. Olha só, no artigo e a taxa real de juros. Bom, no ano 2000, a relação dívida pública-PIB nos Estados Unidos era apenas de 6%. E a taxa real de juros, né, taxa real de juros, no caso, era a taxa de juros dos títulos da dívida pública de 10 anos de prazo de maturidade. Era de 4,3% ao ano. Em 2020, a relação dívida pública-PIB tinha aumentado para 109%. Atenção, passou dos 100%, que o pessoal aqui do mercado financeiro diz que é o fim do mundo, que é o horizonte de eventos do buraco negro. Passou 100%. E quanto está a taxa real de juros nos Estados Unidos? Menos 0,1%. Atenção, a taxa de juros de longo prazo. Não é a taxa de juros de curto prazo. Taxa de juros de longo prazo. No caso brasileiro, estamos com a maior dívida bruta da história. Entre taxa real de juros e dívida pública PIB. Isso é uma falácia. A taxa de juros é sempre e em todo lugar um fenômeno estritamente monetário. Não é um fenômeno que está relacionado com as finanças públicas. Ok? Bom, agora, quais são as coisas que eu não concordo, tá? no artigo do André Lara Rezende? Né? São os dois últimos pontos. Quer dizer, essa ideia da MNT de que o Estado não precisa cobrar imposto. Quer dizer, pelo menos na sua versão mais forte, né? Repetindo o ponto 7 do artigo do André Lara Rezende. Quando o Estado gasta, ele acredita a moeda na conta corrente de quem recebe do Estado. Né? A decisão de obrigar o Estado a cobrar impostos para compensar a moeda acreditada é uma restrição institucional. Bom, eu acho essa afirmação, por longo prazo, é falsa. Tá? Quer dizer, eu não posso ter uma relação dívida pública-PIB tendendo para o infinito para sempre. Tá? Isso não faz sentido. Tá? É lógico que em momentos como nós estamos agora, não há nenhum problema, tá, de você fazer déficit. Tá? É o que tem que acontecer mesmo. Tá? E, inclusive, eu acho que você deve aumentar o investimento. Agora, o raciocínio que eu estou colocando aqui, que eu acho que é o do Blanchard, tá? Ele deixou isso muito claro no Twitter dele hoje, tá? Não é o raciocínio da MMT, dizendo, não, você pode aumentar a dívida pública PIB para o infinito, porque isso não dá problema. Não é o ponto. O ponto é o seguinte, se eu executo um programa bem feito de investimentos públicos, eu acelero a taxa de crescimento do PIB, ela fica maior do que a taxa real de juros, e com isso eu consigo fazer com que a relação dívida pública-PIB caia ao longo do tempo. Ok? Tá? Então, assim, eu não estou dizendo que não tem restrição financeira, em hipótese alguma. Tá? Eu acho que essa é uma afirmação muito forte. Tá? Que o Estado não tem restrição de liquidez, eu acho que é verdade, quando ele emite dívida na sua própria moeda. Tá? Mas algum limite para o endividamento público tem, como eu disse no início da live, eu entendo o limite para o endividamento público como sendo a riqueza financeira do setor privado. Ou seja, quem compra títulos públicos? Quem compra títulos públicos é o setor privado. Bom, nos últimos anos, os bancos centrais dos países desenvolvidos têm eles mesmos comprado a dívida pública do governo. Tá? Mas, numa situação mais normal, tá? A riqueza financeira do setor privado é que dá o limite para a dívida pública. Tá? Então, você pode aumentar a dívida pública de forma ilimitada para sempre? Não, isso não. Tá? O que o Blanchard, o Summers e outros estão dizendo é de que eu posso
aumentar o investimento público e ainda assim reduzir a relação dívida pública-PIB. Isso é outra coisa. Tá? E nas condições que as economias mundiais estão operando hoje, é possível fazer isso. Tá? Então, enfim. Bom, e o último ponto é a moeda de reserva faz diferença para países que têm déficits recorrentes nas contas externas e dívida externa. Tá? Concordo em 95%, mas existe uma hierarquia de moedas. Eu não sou especialista nessa literatura, tá? A professora Daniela Prates, do Instituto de Economia da Unicamp, tá? Tem trabalhado nesse tema. Tá? Existe uma hierarquia de moedas. Isso significa que os países que têm moeda que está em níveis mais baixos não seria 0% de juro nominal, seria alguma coisa talvez próxima de 1 a 1,5%. Tá? Quer dizer, ele claramente estava mencionando essa coisa da hierarquia de moedas. Tá? Então, assim, eu acho muito forte dizer que não faz diferença. Faz. Tá? Isso tem impacto nos spreads soberanos. Tá? Isso implica que países como o Brasil nunca vão conseguir emitir dívida, pelo menos no mercado internacional, com a mesma taxa de juros que os países que têm moedas de reserva. Tá? E não é uma questão, não é um problema fiscal, é um problema monetário. Tá? Enfim, tem essa literatura da hierarquia de moedas, que eu acho que a MMT desconsidera solenemente, tá? E que o Thomas Pelley fez uma crítica a MMT há algumas semanas atrás, um artigo muito interessante em que ele menciona esse ponto. Só resumindo, eu discordo do indicador de solvência ser o valor presente redescontado do fluxo de PIB futuro. Eu acho que isso não faz sentido. Tá? Quer dizer, concordo com a ideia de que a relação dívida pública-PIB não é um conceito adequado para medir a solvência do país. Eu propus, em 2015, que fosse a relação dívida pública-riqueza do setor privado. Tá? Isso faz mais sentido. Tá? Pelo menos para uma economia que não tem mobilidade de capitais perfeita. Tá? Eu acho que o argumento central do Summers, do Blanchard, do Furlan, não é a MMT. O argumento deles é de que nas condições atuais das economias desenvolvidas, mas isso também se aplica ao Brasil, tá? Nós podemos fazer com que a taxa de crescimento do produto seja sistematicamente mais alta do que a taxa real de juros. Como é que a gente faz isso? Aumentando o investimento público, certo? Porque o investimento público e o investimento privado nessas condições são complementares e nas condições atuais da economia mundial existem vários projetos de investimento público que têm uma taxa de retorno superior à do investimento privado. Então eu posso aumentar o investimento público, acelerar a taxa de crescimento, fazendo com que G seja maior do que R, e ainda assim ter uma redução da relação dívida pública-PIB. Ou seja, eu posso executar uma política fiscal expansionista ao mesmo tempo que eu reduzo a relação dívida pública-PIB. Esse é o argumento deles. Não me parece que seja o argumento da MMT. Pelo menos eu nunca vi a MMT apresentado dessa forma. Tá? Ok? Apoiar, né, o projeto do senador Rogério Carvalho, desculpe, do PT de Sergipe,
tá? Para você introduzir os depósitos voluntários no Banco Central. Né? Porque os economistas ortodoxos, né, entre os quais o Alexandre Schwarzman, estavam dizendo que não, mas esse negócio de depósito voluntário vai ser a pedalada na dívida pública, porque, no fundo, se você substituir as operações compromissadas pelos depósitos voluntários, você vai tirar 20% do PIB, né, da estatística de dívida pública. Né? Porque as operações compromissadas entram na dívida bruta do governo geral, mas os depósitos voluntários, na medida que substituírem as operações compromissadas, não seriam mais computados como dívida bruta do governo geral. Né? E aí a questão é, bom, é pedalada ou não é? Você está fazendo um artifício contábil ou não? Qual é o ponto? Bom, o ponto é exatamente este. Você tem que distinguir entre o passivo monetário e o passivo não monetário do governo. A moeda é uma dívida, tal como a LFT, LTN, entendeu? A NTNB, só que, ou seja, é um título de dívida do Estado, só que tem duas características: ela não paga juros e não tem prazo de vencimento. Então, é dívida, sem dúvida. Mas inclusive o Pércio Arida uma vez falou isso. Não, mas mesmo que você substitua as operações compromissadas por depósitos voluntários, você não muda o passivo do governo, não. Você não muda o passivo do governo. Você muda a composição. Você diminui o passivo não monetário e aumenta o passivo monetário. Qual é a vantagem disso? Deixar as contas do governo mais claras. Você aumenta a transparência. E reduz a ansiedade do pessoal do mercado financeiro, que tem continuam obcecados pela tal da relação dívida pública-PIB. Tá? Mas os dois últimos pontos do André, quer dizer, primeiro, dizer de que cobrar impostos é apenas uma restrição institucional, eu sou totalmente contra. Quer dizer, uma coisa é você dizer, não, eu não vou aumentar impostos no meio de uma crise. Isso não tem nenhuma dúvida. Agora, eu também não tenho dúvida, tá, de que em algum momento, nos próximos anos, 36% do PIB de carga tributária no longo prazo. Então alguém tem que pagar a conta. E quem tem que pagar são os mais ricos. Okay? Então, esse é um ponto. Segundo ponto é a ideia de que não faz diferença ter moedas de reserva. Eu acho isso muito forte. Quer dizer, faz diferença, sim. Quer dizer, tanto faz diferença que vocês acham que, apesar de toda a crise, a Grécia não saiu do euro. Olha a crise de 2012, lembram dela? Né? Quando o primeiro-ministro da Grécia pôs o plebiscito para saber se a Grécia deveria ou não se submeter às exigências da Troika, a esmagadora maioria dos gregos disse que não. Bom, mas qual seria a saída? Bom, a saída era, então, já que não vamos nos submeter, vamos voltar a ter autonomia monetária, então vamos sair do euro. Era o que eu pensava que a Grécia ia fazer. Bom, foi feito o plebiscito e o primeiro-ministro da Grécia simplesmente disse, bom, tudo bem. O povo grego disse que não. E os alemães, tá, ok. Mas vocês continuam sendo obrigados a fazer o que a gente está mandando. E eles fizeram. Por quê? Imagina a Grécia em 2012, com toda a situação dela, se tivesse que voltar para ter o dracma. Sem reserva, com dívida externa em euros. Como é que eles iam se financiar externamente? Ia entrar uma crise gigantesca de balanço de pagamentos. Então, ter moedas de reserva importa. Entendeu? Então, eu acho que isso foi 2 pontos do André que foram too far. Eu acho que aí ele embarcou demais na coisa da MMT, mas com relação à necessidade de a gente aumentar o investimento público, né, no Brasil e no mundo, tá, de forma significativa, e isso ser compatível, inclusive, com a redução da relação dívida pública-PIB, eu não tenho nenhuma dúvida. E não é necessário, como disse o Bressa, não vamos financiar isso com emissão monetária. Esse não é o argumento. Esse não é o argumento. O argumento é que quando você acelera o crescimento, né, você aumenta o investimento público, você acelera o crescimento, então G fica maior que R,
E com isso, você pode ter déficit primário e, ao mesmo tempo, ter uma redução da relação dívida pública-PIB. Isso não tem nada de heterodoxo, nada, zero, zero. Isso é ortodoxia keynesiana de sempre. Né? O que está acontecendo hoje era que os hereges dos anos 50 e 60 é que agora estão dando as cartas. E agora as pessoas estão redescobrindo a roda. Eles estão descobrindo, gente, tem um negócio aqui chamado roda. Pô, que legal! Só que o que sempre foi o keynesianismo, a gente sempre soube disso. Entendeu? E agora as pessoas estão redescobrindo o óbvio. Ah, mas puxa vida, quer dizer que quando o G é maior do que R, eu posso ter déficit primário e ainda assim reduzir a dívida pública PIB? A gente sabe isso desde 1946. A gente sabe disso. Ah, quer dizer que quando eu tenho capacidade ociosa, eu posso aumentar o investimento público, acelerar o crescimento e reduzir a dívida pública PIB? Sim, foi exatamente isso que os países envolvidos fizeram no pós-Segunda Guerra Mundial. Não teve ajuste fiscal depois da Segunda Guerra Mundial? Não, não teve. E a relação dívida pública-PIB de todos caiu. Não teve que ninguém fazer sacrifício. Não, porque temos que cortar o salário dos servidores públicos, temos que fazer a reforma da Previdência, porque temos que fazer a reforma administrativa. E não fizeram nada disso. E a dívida pública caiu. Por quê? Porque o G era maior que R. Tão simples quanto isso. Ok, pessoal? Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Para que o Moisés Jesus, para que o BC iria comprar títulos do governo? Ué, para financiar o gasto público. Vinícius Kraus. Além de realização de obras públicas, qual é a sua posição sobre estatais dedicadas à produção e exportação de máquinas e equipamentos? Eu acho que essa pergunta aqui foge do que eu estou tratando hoje. Desculpe, Vinícius, eu vou deixar para a próxima. Tá? Mas enfim, pessoal, é isso. Já são 47 minutos de live. Hoje é sábado. Tá? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Fiquem com Deus, que Deus abençoe este país e nos dê em breve um governo que permita o Brasil a retomar a trajetória de desenvolvimento econômico com equidade social e paz entre os brasileiros. Boa noite.